se todos estão conseguindo visualizar a minha imagem aí no monitor. Então, essas seriam as minhas perguntas iniciais, se está tudo ok. Perfeito, parece que está tudo ok para todos. Então, como já mencionei, daremos início, a partir desse momento, à nossa primeira webconferência da disciplina de Geoestatística. Mais uma vez, dou boa noite a todos aqueles que estão cursando a disciplina e que estão logados nesse momento, estão on. E gostaria de convidá-los a participar das discussões dessa disciplina e etc. Né? Então, não... como diz aquele ditado popular, não se acanhem, então participem, interajam na medida em que se sentirem à vontade, na medida em que se sentirem, percebam que haja necessidade também. Então esse é um momento bastante oportuno para que sejam tiradas possíveis dúvidas. Nós estamos muito próximos da primeira semana do curso, então você já tem lá uma primeira unidade de estudos que deve ser vencida no dia de amanhã, dia 15, no dia de amanhã. Então, se houverem algumas dúvidas iniciais ou algo nesse sentido, eu peço para que vocês se manifestem. Gostaria, primeiramente, de falar um pouco a respeito da minha formação, até para que vocês me conheçam. Vocês têm até mais contato com os professores tutores do que com os professores formadores. Na maioria das vezes, esse contato ele é mais contínuo, ele é mais direto com os tutores do que com os formadores. Então é importante que vocês conheçam os professores tutores e eu farei uma breve, bem breve mesmo, apresentação a meu respeito. Bom, eu sou o professor Pedro. Eu sou licenciado no curso de licenciatura em Geografia pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, me formei no curso presencial e possuo mestrado em Gestão do Território pela mesma instituição e estou aí desde o início do ano passado como professor colaborador aqui da instituição, e essa é a minha primeira oportunidade, a primeira vez que participo de uma disciplina no curso à distância. Aliás, somente agora, né, neste ano, que eu tenho uma proximidade um pouco maior com o denominado ensino à distância. Né, não conhecia esse modelo de ensino até o início do corrente ano. Então, essa é a minha primeira experiência com essa nova modalidade de ensino, essa importante nova modalidade de ensino. E espero que o curso atenda aos anseios e às expectativas de vocês. O curso ele é bastante denso, então é necessário que se tenha um empenho, principalmente por parte dos estudantes e também por parte do professor formador, dos tutores e etc. O curso ele ocorre em aproximadamente um mês e meio, então um tempo relativamente curto, e que vocês têm diversas atividades e não só de uma única disciplina para fazer nesse período de tempo. Feita essa apresentação, né, se alguém quiser saber algo a mais, por favor, comunique, né, avise. Mas feita essa apresentação, vamos dar início ao conteúdo da nossa disciplina propriamente dito. Né? Então, nossa disciplina ela é a Geoestatística, como todos sabem. A apresentação de hoje ela vai estar orientada principalmente segundo a ementa do curso e também sobre o fascículo. Acredito que todos já tiveram acesso ao fascículo, já fizeram a leitura, pelo menos da parte inicial do fascículo. Então, essa webconferência ela vai estar orientada basicamente no fascículo da disciplina, né, nos conteúdos que estão presentes no fascículo da disciplina. Eu vou procurar falar de uma maneira pausada, de uma maneira, num tom que vocês possam ouvir e que não haja nenhuma perda em termos de áudio. Né? Costumo falar normalmente muito rápido, mas hoje tentarei falar de maneira mais pausada. Peço também para que vocês, acredito que todos tenham aí em mãos um papel, uma caneta, algum meio para fazer cálculo, talvez o próprio computador, ou o celular, ou uma calculadora, caso vocês tenham. Nós faremos alguns exercícios que necessitarão desses materiais, alguns exercícios bastante simples e que vão ao encontro daquilo que vocês
aos exercícios que também vocês vão desenvolver ao longo da disciplina, nas unidades de estudo e provavelmente conteúdos relativos à avaliação de vocês. Mas são exercícios bastante simples, mas com o intuito de treinar alguns aspectos relativos à geoestatística. Né? Então, são coisas bastante simples. Tá? Então, antes de iniciarmos as nossas primeiras discussões, né, é importante pensarmos em relação a essa disciplina, que é a geoestatística. Tá? Então, acredito que todos vocês, e até gostaria que vocês comentassem a respeito, mas acredito que a primeira indagação, quando vocês talvez observaram essa disciplina, o nome da disciplina na grade do curso, vocês pensaram, poxa vida, do que trata a geoestatística? Né? O que é a geoestatística? Essa é uma primeira indagação que eu acredito que qualquer aluno do curso de geografia ou das áreas de geociências, mas especificamente da geografia, é uma indagação que todo mundo faz. Né? O que vem a ser a geoestatística? Tá? E claro que a partir do momento que você tem aí um conhecimento um pouco mais aprofundado a respeito da geografia em específico, é possível fazer uma dedução ou chegar à conclusão de que a geoestatística ela vai significar ou ela vai ser fundamentada, pautada no uso da estatística em estudos, pesquisas e trabalhos no âmbito da ciência geográfica. Então é o uso da estatística, a estatística clássica que todo mundo já ouviu falar, né, a estatística aí que a gente pratica ainda nos bancos escolares, no ensino médio, aplicadas ao campo da geografia. Perfeito, Jorge. Então, um dos principais meios aí em que a gente relaciona quando pensa em geoestatística está relacionado com o IBGE. Aí nós faremos uma discussão mais para frente a importância do IBGE no campo da geoestatística, ou do uso da geoestatística na geografia, do ponto de vista epistemológico, quando que surgiu, quando que teve uma crescente no uso da geoestatística, da estatística, né? Essa oscilação de termos ele vai ser corrente, né? Em algum momento a gente vai se referir à estatística, em outros momentos a gente vai se referir à geoestatística. Enfim, a partir de que momento a estatística ela passou-se a integrar os estudos no campo da ciência geográfica, né? Acredito que vocês já tiveram epistemologia no primeiro e segundo período do curso, né, epistemologia da ciência, epistemologia da geografia, já estudaram as correntes do pensamento geográfico, então vocês têm uma nítida noção, ou mais ou menos uma noção de quando que surgiu aí a geoestatística no âmbito da ciência geográfica. Então, eu já aproveito para interagir com vocês. Então, o André perguntou se na avaliação, na prova, vai cair alguns exercícios de cálculo. Né? Então, eu já adianto que vai, sim, cair alguns exercícios de cálculo, mas que são exercícios nenhum bicho cabeludo. Né? Serão exercícios que vocês treinarão, exercícios que vocês conseguirão colocar em prática, principalmente em estudos voltados para a área da geografia. Então, são exercícios bem tranquilos. Né? Outros exercícios também são exercícios voltados para a estatística clássica, então basicamente todos vocês já viram algo a respeito. Né? Então não vai ser nenhum bicho cabeludo, conforme eu já inclusive trabalho com os alunos do presencial, então é só não ter medo. Às vezes, de vez em quando aparecem umas fórmulas bem esquisitas, mas não tem por que se preocupar. Né? Sim, se preparando, fazendo as coisas, estudando, acredito que vocês obtêm êxito. Né? Essa disciplina, ela é principalmente pensada para vocês, né, de que modo vocês vão trabalhar com a estatística na geografia enquanto professores. Né? Então, ela é pensada em situações, problemas que vocês enfrentarão, que vocês presenciarão ou trabalharão quando estiverem atuando com professores. Né? Possivelmente alguns de vocês já estejam atuando com professor, né? Então ela é pensada nesse sentido. Então não se preocupem nessa fase inicial, porque a disciplina ela é bem tranquila. Né? Com dedicação não teríamos nenhum problema. Né?
Então, nesse sentido. Então, a geoestatística, o termo geoestatística, né, o nome da nossa disciplina, ele vai surgir precisamente no ano de 1951. Né? Então, na década de 1950, é que surge, né, a partir de então, que começa a ser trabalhado no campo da estatística o conceito de geoestatística, o termo de geoestatística. Tá? Até então, o que se fazia no campo das geociências, sobretudo na área da geologia, mas também na geografia, né, era o uso da estatística clássica. Então, medidas de tendência central, medidas de dispersão, que vocês verão que é ao longo do curso. Aliás, todos já conhecem essas medidas, já trabalham estatisticamente com essas medidas e etc. Apenas precisam recordar, né, e aprofundar um pouquinho mais. Tá? Então, mas até a década de 50 trabalhava-se basicamente com essa perspectiva. Então, a partir da obtenção de médias, a partir da obtenção de variância, de desvio padrão, moda, entre uma série de outras medidas, amplitude, todas as coisas que fazem parte do nosso cotidiano e que possivelmente quem trabalha como professor aí, não sei se é o caso, acaba tendo um contato com esse tipo de trabalho, né, com esse tipo de uso, né, dessas medidas, né, que fazem parte da estatística clássica. Então, o que houve? Então, na década de 50, houve um autor, um estudioso chamado Daniel Krieg, né? E esse sujeito ele percebeu que as variáveis, principalmente analisando questões relativas à produção mineral e também a propriedades de solo, né? Ele percebeu que essas variáveis elas mudavam, né? As medidas, por exemplo, as medidas de médias, né? Média aritmética simples, média aritmética ponderada. Essas médias em estudos, por exemplo, relativos a solo ou a quantidade de recursos minerais em uma determinada área, ela mudava de acordo com a espacialidade. Né? Aí surge a geoestatística e principalmente a partir de uma matriz de regionalização. Ou seja, as variáveis elas vão se comportar de maneiras diferenciadas espacialmente. E aí surge também, junto com o Krieg, né, o Daniel Krieg, vocês podem encontrar na internet, pesquisar um pouco mais a respeito desse autor. Né? Ele surge o conceito de krigagem, né, que vocês provavelmente viram adiante, ou no aprofundamento da disciplina, ou coisa do tipo, ou algo relacionado nesse sentido, que esse sistema de krigagem, em poucas... Claro que a gente não vai adentrar nele agora porque não é pertinente, vocês ainda estão iniciando na disciplina, mas ele basicamente vai dizer o seguinte... Tá? Ele vai dizer o seguinte, as variáveis, elas vão, você tem um determinado ponto, uma determinada região, então você tem lá, por exemplo, uma determinada média, vamos supor uma determinada configuração de um determinado, por exemplo, recurso mineral. Tá? Quanto mais você se distancia desse ponto que você está considerando, desse ponto X, maior será a probabilidade, menor será as chances, de que as variáveis elas se comportem de maneira igual. Ou seja, um exemplo bem prático para vocês. Então vamos tomar como exemplo um determinado aterro, um determinado lixão, onde você tem resíduos perigosos e etc. Então, se você tem um determinado ponto onde você tem lá, por exemplo, próximo desse lixão, 60% de chance de ter uma alta contaminação ali, é possível que, na medida em que você se distancie desse ponto, esse teor de periculosidade, etc., ou teor de produtos tóxicos e etc., eles sejam menores em relação ao ponto que você está observando. Então, esse seria um princípio de krigagem. Não é algo assim muito difícil, né, esse conceito inicial.
Então vocês verão. Em relação, já vou aproveitar para responder algumas questões, em relação ao download do material, este poderá ser feito, acredito que posteriormente à nossa webconferência, né, respondendo a quem fez a pergunta. Então, provavelmente vocês terão acesso aí no decorrer da semana à apresentação de hoje. Infelizmente, no dia de hoje, vocês não terão acesso ao material, né, logo de início. Mas no decorrer da semana vocês poderão entrar na plataforma e baixar possivelmente a apresentação, assim como a própria web, que está sendo gravada e acredito que pelos próximos dias já é possível vocês reassisti-las, né, às vezes fica algum ponto de dúvida, etc., reassisti-las na plataforma. Né. Então seria essa uma primeira definição, né, de geoestatística. Isso na década de 50, a partir da década de 50, aí com esse autor, o Daniel Krieg, né, que também vai ser o responsável aí pelo método, pela técnica da krigagem. Possivelmente muitos de vocês já ouviram falar nessa técnica de geoestatística, né, uma das mais conhecidas. Em se tratando especificamente da disciplina, então, se vocês forem abrirem o fascículo lá da disciplina de geoestatística do curso à distância, vai estar, inclusive, o texto aí o primeiro slide da apresentação. Então, a geoestatística ela basicamente vai trabalhar com números, modelos matemáticos e etc. para entender dados dispersos espacialmente ou comportamento espacial de uma determinada variável. Tá? Então, nesse sentido, para ser possível conhecer características de determinado fenômeno, ou mais precisamente de um grupo social ou parcela desse, faz necessário a coleta de dados. Então, em qualquer tipo de trabalho, na estatística, ou na geoestatística não é diferente, o passo inicial para qualquer tipo de análise, para qualquer trabalho, para qualquer pesquisa e etc., é a coleta de dados. Tá? Vamos supor que você vai fazer um trabalho em relação aos níveis de precipitação. Inclusive, aproveito o ensejo, porque aqui na região de Ponta Grossa, e creio que em todo o estado do Paraná, nós temos aí um período já extenso, um período grande, já vários dias sem chuva. Então, se você vai estudar lá, por exemplo, a variação de fluviométrica nos últimos 3 meses, etc., você vai estar trabalhando com estatística, inclusive a partir da dispersão espacial dessas variáveis, né, que seriam que seria a precipitação, né, o volume fluviométrico de precipitação, e o primeiro passo nesse sentido seria a coleta de dados. Enfim, qualquer trabalho, você não vai trabalhar com a área da climatologia, mas vai fazer um estudo no campo social, considerado social. Vai estudar como é que se comporta um grupo X de pessoas. Ora, o teu estudo basicamente em algum momento, vai ser fundamentado na obtenção de dados. Alguém tinha comentado em relação ao IBGE. Ora, os dados que você acessa lá, o site do IBGE, analisa e etc., eles todos são provenientes de uma coleta de dados. Então, para se ter toda aquela estrutura lá, uma fase inicial que foi desenvolvida é justamente a coleta de dados. Tá? De que modo que isso vai acontecer no IBGE? Em sua grande maioria, a partir dos censos, que a gente vai ver que é uma coleta de dados que acontece a partir de uma situação que considera-se primária, né? um tipo de obtenção de dados primários, conforme nós veremos adiante. Tá? E, tanto na prática docente da geografia, como na própria pesquisa em geografia, é o levantamento de dados que produzirá material para atender os objetivos da pesquisa. E aí uma fase importante nesse sentido é o que fazer com esses dados, como apresentá-los, como analisá-los, principalmente como analisar e como apresentar esses dados. E aí nós veremos ao final da nossa web, ou ao longo dela, quais são as possíveis maneiras de nós representarmos dados estatísticos de um ponto de vista principalmente com um caráter mais geográfico. Então, fundamentando-se no que foi exposto até o presente momento, nós trataremos a seguir dos seguintes assuntos. Então, processos de aquisição dos dados, como que os dados eles são colhidos, são coletados em campos,
em campo. Vamos tratar também das escalas de mensuração, que em geoestatística são de fundamental importância. Acredito que todos já tiveram algum contato com as escalas de mensuração, então são bastante simples de serem entendidas e etc. E as possibilidades que elas nos dão, vocês verão no sentido prático a partir da exposição a respeito delas. E as possibilidades de representação dos dados espaciais, conforme já comentei. Então, o levantamento das informações e o processo de amostragem. Então, o geógrafo ele trabalha com um conjunto de dados percebidos concretamente, tanto por caminhos quantitativos como qualitativos. Isso aí não é segredo para ninguém, né? Eu acredito que vocês que já estão inseridos no curso de geografia já têm uma plena ciência disso, né? Então, o geógrafo vai trabalhar com dados concretos, dados via de regras que existem na realidade, muitas das vezes que são tangíveis, ora que dados intangíveis ou elementos intangíveis também fazem parte ou podem fazer parte de estudos geográficos, mas normalmente são o conjunto de dados ele vai ser percebido concretamente. E os caminhos que levarão o geógrafo a trabalhar com esses dados serão tantos de ordem qualitativas como quantitativas. E o quantitativas para nós aqui é o que mais interessa, embora que os dados qualitativos eles também podem tornar-se quantitativos, usando, por exemplo, uma citação direta de Bauer e Gaskell, 2002, um texto cujo título, um livro cujo título é Pesquisa Qualitativa com texto, imagem e som. Então ele vai dizer que é impossível, por exemplo, você trabalhar muitas vezes com uma perspectiva quantitativa sem qualificar. E o oposto também seria verdadeiro. Então ele inclusive usa como exemplo que, por exemplo, você chega num jardim florido e você precisa lá, tem por objetivo diferenciar ou quantificar quantas flores tem de cada tipo, né, de cada cor. Então, por exemplo, quantas rosas seriam amarelas, quantas rosas seriam vermelhas, quantas rosas seriam brancas e etc. Então, no primeiro momento você qualifica, ou seja, você está dando um atributo a elas que seria a cor, branca, amarela, rosa, vermelha, entre outras, e no segundo momento você as quantifica, tem 20 amarelas, tem 15 vermelhas e assim sucessivamente. Então é um processo que muitas vezes estão associados, você não consegue qualificar sem quantificar e quantificar sem qualificar. Então muitas das vezes são processos indissociáveis. Isso nas palavras do Bauer e do Gaskell, 2002. Sugiro a leitura, inclusive, na medida em que seja redundantemente possível. Segundo Girard e Silva, 1981, né, então com a utilização das técnicas estatísticas na geografia e a transposição de informações qualitativas em conjuntos de dados quantitativos teve grande importância na produção do conhecimento geográfico. Então, isso para vocês também é bem claro. Então, isso para vocês é também bem claro. Então, embora vocês já tenham estudado lá do ponto de vista das correntes do pensamento geográfico algumas críticas, inclusive, que houveram em relação à utilização de modelos matemáticos a estudos com abordagem geográfica, embora essas críticas elas tenham sido tecidas, elas contribuíram e muito para o desenvolvimento dessa ciência, assim como lá a chamada geografia tradicional, fundamentada no positivismo, no empirismo e etc., que também teve o seu valor. No campo da estatística, isso também vai acontecer de maneira semelhante. Então, não tem como desprezar, como vilipendiar a importância dos métodos quantitativos para a evolução do conhecimento geográfico ou para dar inteligibilidade a alguns fenômenos a partir da perspectiva geográfica. Então, vou aproveitar sempre para interagir com vocês, até porque esse é o momento em relação a algumas questões que estão chegando. Então, se eu, porventura, passar batido, porque aqui são várias coisas que estão acontecendo ao mesmo momento, então, por favor, refaçam a pergunta ou façam ela novamente para que eu possa atender a todos.
Professor, a questão da primeira atividade eu errei, fiquei em dúvida. Tá? Então a Natália fez essa pergunta. Infelizmente, Natália, eu não estou com a questão neste momento aqui aberto, né? Então, se não me engano, é sobre a amostragem e tem diversas alternativas. Então, ressalto que são várias as alternativas que estão ali, se não me engano, corretas. Tá? Em relação aos exercícios, eu creio que vocês vão, a partir da apresentação de hoje, da nossa webconferência, das nossas discussões, algumas dúvidas que vocês tenham, provavelmente elas vão ser sanadas. Né? Eu peço também para que vocês aproveitem o fórum da disciplina, né, o chamado fórum, para que mandem cotidianamente as dúvidas. Então, tentou fazer algum exercício, deu errado, opa, estou com dúvida. Aciona o professor formador, no caso, eu ou então os tutores, para que eles possam estar auxiliando vocês no desenvolvimento dessas atividades. Né? Então, então, seria bem nesse sentido. Eu pensei em fazer atividades assim bem tranquilas de serem resolvidas, assim que não houvesse, não pus pegadinhas, são coisas que muitas vezes vocês já viram em algum momento da vida de vocês, ou coisas que vocês encontram na internet, ou enfim, materiais em bibliotecas com muita facilidade. Né? Inclusive, não sei se vocês têm acesso, mas existem muito material, não especificamente da geoestatística, mas da estatística clássica, e a gente utiliza dela na geografia, na geoestatística, para a compreensão dos dados espaciais. Existe uma infinidade de materiais, uma quantidade significativa de materiais, principalmente em bioestatística. Então, se vocês tiverem acesso, não sei se vocês têm acesso à universidade próxima do polo de vocês, ou algo nesse sentido, mas aqui no EPG, especificamente, nós temos uma quantidade significativa de materiais em bioestatística. E na internet também existem diversos materiais aí que podem ajudá-los. E eu também, ao longo da semana, enviarei vários materiais, vou indicar alguns áudios visuais, vou indicar bibliografias, vou colocar links de artigos que vocês podem consultar o tempo inteiro. Para fazer. Em relação à pergunta da Natália, eu já usei as duas tentativas, será que poderia nos dar outra? Natália, não sei como é que fica essa tentativa, esse número, porque isso não sou eu que estabeleço. Então eu acredito, não sei te dizer se você tem a possibilidade de fazer uma outra alternativa, né? Tentar novamente. Isso sinceramente não sei te responder. Tá? Mas uma coisa que eu peço façam com calma. Tá? Então estudem, vocês têm uma semana mais ou menos para responder. Os exercícios eles são bem tranquilos de serem feitos, então usem essa semana para estudar o conteúdo referente ali ao questionário. Não sei se é possível, não me recordo agora nesse momento se é possível você ter acesso às questões sem respondê-las. Se isso for possível, tente fazer. Acesse o questionário, veja quais são as perguntas, anote no caderno, tente resolver e só depois você você faz no computador, né, na plataforma. Inclusive para os exercícios que exigem cálculo, eu, se não me engano, foi o Jorge que perguntou se era necessário, se na avaliação ia ter cálculo. Então, nos exercícios, vocês terão aí nas unidades de estudo alguns exercícios que precisa fazer cálculo. Então, façam esses cálculos no caderno de vocês, pratiquem. Hoje nós já vamos, na medida em que for possível, nós vamos fazer alguns exercícios. Eu farei em conjunto com vocês, darei um tempo para que vocês possam resolver alguns exercícios, exemplos de exercícios, para que na hora de fazer lá na plataforma vocês ainda não tenham problema em relação a isso. Tá? A atividade 1, Luiz Antônio, ela se encerra amanhã, no dia 15. Então ela fecha amanhã. Grande parte das coisas, do conteúdo da unidade 1, ela se relaciona com a apresentação de hoje. Então, espero que dê tempo, nós temos aí até as 9 horas para trabalhar, então espero que dê tempo de nós vermos grande parte do conteúdo. Então, ela fecha amanhã, mas a gente praticamente vocês verão tudo no dia de hoje, isso fundamentará, vai ajudar, auxiliá-los na resolução dos exercícios. Então, para vocês, como vocês estão percebendo, a disciplina ela passa muito rápido.
Então, principalmente os fóruns, eu reitero, os fóruns, né, a participação nos fóruns de dúvidas, o diálogo entre o tutor, o diálogo com o professor formador, e as web, elas são de fundamental importância nesse sentido, porque a disciplina ela passa muito rápido. Né? Inclusive, como a geoestatística, ela é, quer queira, quer não queira, ela é uma disciplina densa, né, por natureza, ela é uma disciplina bem densa, assim como outras que vocês têm no curso, eu buscarei nessas webconferências estar resolvendo alguns exercícios com vocês, né, relacionado à disciplina em específico, para que não sobrem dúvidas, para que vocês tenham uma base para dar continuidade nos estudos futuramente. Né? Então, justamente aí é o que o André comentou aí, tem que se atentar para os prazos, porque os prazos eles passam realmente bastante rápidos. Assim como quem não participou da webconferência hoje deve procurar fazer a atividade substitutiva. Mas enfim, vamos adiante no conteúdo da disciplina. Então a quantificação na geografia ela consiste em uma técnica de procedimento analítico e não um fim em si mesmo. Então o que isso quer dizer? Ora, a estatística, né, a geoestatística, ela vai consistir numa ferramenta para dar inteligibilidade aos fenômenos geográficos. Então ela vai ser uma ferramenta, vai ser um meio, e não um fim. Então, a partir da utilização da geoestatística, dos parâmetros estatísticos, você terá a possibilidade de estudar determinado fenômeno geográfico e etc., seja ele do campo físico ou do campo social, da chamada geografia física ou da geografia humana. Então, ela será uma ferramenta, mas não um fim em si mesmo. Então, ela é apenas uma ferramenta, friso mais uma vez, é um meio e não uma finalidade. Não se acaba o que concerne ao seu estudo, ao seu trabalho, apenas com o uso da geoestatística. Em relação aos tipos de fontes de levantamentos de dados, da coleta de dados, então ela vai ter duas principais fontes. Então, quando você vai a campo coletar, isso é importante, porque acredito que vocês tenham que fazer TCC, e isso vai ajudar bastante vocês, e também peço para que vocês dialoguem com a disciplina de técnicas de pesquisa. Então, existem basicamente dois tipos de levantamentos, né, de fontes de levantamentos de dados, quando você, nesse processo de coleta de dados. Então, primeiro, você tem as fontes primárias. O que é essas fontes primárias, professor? Não, isso são bastante simples. Então, fontes primárias dizem respeito aos levantamentos de dados efetuados pelos próprios pesquisadores, normalmente em campo, por meio de entrevistas, observações sistemáticas, entre outras. Então, esse momento são informações, são dados que você coleta em campo. Então, você vai para campo, sujeito que vai trabalhar lá no campo mais da geografia social, com a área humana, com a área social, vai trabalhar lá normalmente com entrevista, vai aplicar questionário e etc. Então, os dados produzidos a partir desses materiais serão as suas fontes primárias, né? Terão fontes primárias. O mesmo ocorre, por exemplo, quem vai trabalhar com a geografia chamada física, né? com o campo da geografia física. Você vai coletar a amostra de solo, por exemplo. Então, esse teu processo de coletar amostras, as amostras de solo que você vai coletar, então entraria como processo, como fonte primária. O mesmo vale para quem vai trabalhar com processos erosivos, então tem que ir lá identificar os pontos e etc. Então, tudo isso, né, tudo que envolve você que produz, nesse sentido, são denominadas fontes primárias. Tá? E aí nós teríamos as chamadas fontes secundárias, né, no que se refere à obtenção de dados. Então, as fontes primárias, elas dizem respeito à busca por informações produzidas por terceiros, né, técnicos de institutos de pesquisas, investigadores de universidades, funcionários de prefeituras, entre outros. Né. Aí nós temos, como por exemplo, os documentos cartográficos, que também são fontes secundárias, e fontes estatísticas, né, tais como os produtos do IBGE, né, elaborados pelo IBGE. Então, que entrariam nessa categoria de fontes secundárias. Tá? Então, todo o material que você busca que é elaborado por terceiro, dados que você utiliza de terceiros, né, que não foi você que os produziu, né, ou que os coletou.
Né? Nesse sentido, em relação às fontes secundárias, também é importante, né, eu entro nessa perspectiva, também os produtos cartográficos, como eu já mencionei, e as fotografias aéreas, as imagens de satélite, que são amplamente empregados em estudos geográficos, sobretudo odiernamente. Nós temos uma infinidade, hoje uma variedade bastante grande de imagens disponibilizadas, imagens com diversas resoluções, principalmente aí com a chamada revolução dos meios da informática e etc. Então isso facilitou bastante, né, e vem crescendo cada vez mais, principalmente o campo do sensoriamento remoto. Então nós temos essas diversas imagens de satélite que também entrariam como fontes secundárias. Aqui na exposição nós temos uma satélite Iconos 2, então, uma imagem de satélite. Aqui nós temos uma outra imagem do GEOEI, não sei como pronuncia corretamente o termo, uma imagem da TerraSAR, que são exemplos também de fontes secundárias. Então, tanto os documentos cartográficos como as imagens de satélites e fotografias aéreas não propiciam análises espaciais e temporais dinâmicas. Isso é importante salientar. Ou seja, esses produtos, eles apresentam apenas um recorte daquele determinado momento. Então, você não tem como fazer uma análise, por exemplo, de como determinado fenômeno se comporta, né, ao longo, por exemplo, de um tempo e ao longo também do espaço. Então, como ele é um instrumento importante de análise, sem dúvida mas ele não apresenta uma possibilidade de leitura dinâmica do fenômeno que está sendo observado, a menos que você faça uma comparação entre diferentes imagens. Então, você pega uma imagem de satélite lá do X período, vamos supor, lá de 2010, né, vai realizar um estudo sobre a utilização sobre o uso do solo numa determinada região. Então você pega uma imagem de satélite do ano de 2000, uma imagem de satélite do ano de 2005, 2010 e 2018. Aí você tece comparações entre os diferentes usos do solo, como que ocorreu a evolução dos processos de uso do solo nessa determinada região, nesse período de tempo, e aí você vai ter uma leitura dinâmica do fenômeno que você está observando. A imagem, por si só, ela não propicia, infelizmente, essa leitura. Então isso é bastante interessante de ser atentado para essa questão. Tá? E claro que também, devido a isso, é importante se dar a importância, né, de dados cadastrais e censitários, né, como aqueles produzidos pelo IBGE. Tá? Embora pareça que trabalhar com a estatística seja recente em termos de ciência como um todo, e principalmente no âmbito da geografia, e em termos de geografia produzida no Brasil e coisa e tal, então já há uma certa tradição de levantamentos de dados, né? Então, claro que historicamente teve-se levantamentos de dados mais expressivo no hemisfério norte, claro que até por questões de própria cronologia, desenvolvimento, né, em termos de histórico mesmo, provavelmente dito. Então, e claro que por uma série de outras também consequências de formação histórico e cultural e social e etc. do chamado hemisfério norte. Tá? No entanto, conforme Gonçalves, em 1995, o primeiro levantamento de dados no Brasil, né, foi efetuado em 1585 pelo padre José de Anchieta, que fez o registro de habitantes de algumas capitanias. Então vejam, vocês estão acostumados a trabalhar com censos do IBGE, então vejo que esses censos eles já são bastante antigos. Então, basicamente, desde que o Brasil é Brasil, desde que nem era, talvez, não lembro, me recordo se era o nome do Brasil era Brasil, acredito, nem era Brasil. Houve uma falha aqui do ponto de vista histórico, mas o Brasil nem se chamava Brasil ainda nesse período, mas já desde o princípio foram utilizados, foram efetuados esses censos. Tá? E claro que esses censos eles eram realizados com o objetivo de gerenciar, de administrar o território, de saber quantas pessoas existiam, qual era a proporção de pessoas, de colonizadores, qual era a proporção de índios, de escravos africanos, etc. Toda com um viés administrativo. Tá? Então, no levantamento efetuado em 1585, averigou-se que a colônia possuía, né, então, 57 mil habitantes, compostos por 25 mil brancos, 18 mil índios e 14 mil escravos africanos. Tá?
Em 1776, então, a população do Brasil apontou para um total de 1.900.000 habitantes. Então, esse sistema de contagem também ocorreu nos anos de 1808 e 1818. Várias estimativas da população brasileira foram construídas até que em 1872 foi realizado o primeiro censo populacional do Império, registrando na época então 10.112.061 habitantes, composto por 51,% de homens e 48,4% de mulheres. Outros censos também aconteceram em 1890, 1900, 1920 e em 1938 o Conselho Brasileiro de Geografia incorporado ao Instituto de Estatística, passando a ser denominado de Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, principal instrumento aí relacionado ao uso da estatística na geografia em termos de Brasil. Desde 1940 são feitas contagens populacionais década a década. Então esse processo de 10 em 10 anos ele acontece desde a década de 1940. Então todos esses conjuntos de dados colocam como fontes secundárias, que são os censos. Girardi e Silva, 1981, então eles apontam que devemos utilizar as fontes conforme o objetivo do nosso trabalho. Então, quando que eu vou utilizar fontes primárias, quando que eu vou utilizar fontes secundárias? Ora, isso vai depender do tipo de trabalho que você vai desenvolver e principalmente os objetivos do seu trabalho. Então, eles podem mudar de acordo com o objetivo do trabalho. É evidente que você tem que atentar, por exemplo, quando você vai utilizar dados secundários, se os objetivos para os quais eles foram produzidos vai ao encontro, eles são parecidos ou converso com os objetivos do seu trabalho, ou daquilo que você está analisando, porque senão pode dar uma certa incompatibilidade entre esses dados obtidos, e os objetivos da sua pesquisa. Então podem haver alguns conflitos nesse sentido. Então é bom atentar para isso. Então, provindas da fase de planejamento, o pré-levantamento dos dados sofre interferência das metodologias adotadas na coleta de informação. Então, esse também é um ponto importante. Então, contudo, as fontes secundárias são valiosas para a realização de uma pesquisa. A escolha pelos dados primários ou secundários deve se dar de acordo com os objetivos da pesquisa, com o tempo dos recursos disponíveis. Isso também é um dado bastante importante. Eu creio que, como já comentei, como vocês já comentaram, tem a realização do TCC. Então, esse é um ponto bastante importante. Então, você tem que pensar quando vai fazer um trabalho, ou quando for fazer qualquer trabalho que não seja o TCC, mas o TCC é porque é um exemplo prático que vocês vão desenvolver em breve. Então, a questão dos recursos disponíveis também tem a ver diretamente com o tipo de fonte que você vai utilizar para a pesquisa, se é de fonte primária ou de fonte secundária. Então, isso é bastante importante também, um item que muitas vezes passa despercebido. Então, geralmente, na delimitação do objeto de investigação e na consolidação dos resultados, adota-se as duas possibilidades de fontes. Então, via de regra, você vai trabalhar com as duas fontes. Eu diria que quase 100% dos trabalhos, ou daquilo que você vai analisar, envolve aí os dois tipos de fontes de pesquisa. Enfim, chegamos ao processo de amostragem. Então, o profissional da área de geografia, buscando compreender a distribuição dos fenômenos, realiza levantamentos que se reportam à espacialidade e à temporalidade desses. Algo que não nos é novo, principalmente para vocês. Via de regra, o levantamento completo das informações é inviável. Então, a melhor estratégia para a realização da coleta é a utilização do processo de amostragem, entendido como um conjunto de termos. Então, a amostra, amostragem, população e unidades amostrais. Então, isso quer dizer o seguinte. Então, via de regra, quando você vai fazer um estudo, quando vai se trabalhar com um conjunto de dados, com um universo de dados ou com uma população, que é o termo mais adequado, então você não tem tempo, ou por algum motivo é inviável que você trabalhe com toda uma população.
Tá? E aí, inclusive, sempre é bom utilizar aquele exemplinho, né? De que, por exemplo, esse ano é ano de eleição para presidente, para deputado, governador e etc. Tá? Então, vocês diariamente acompanham, ou ainda não acompanham, porque não está no processo eleitoral, mas daqui uns dias vão começar a se confrontar diariamente com informações do tipo, o candidato X tem tantos por cento de intenção de votos, o candidato Y tem tantos por cento de intenção de votos, e etc. O nível de aceitação do governo é de tanto, e etc. Então, como que você vai fazer um estudo para ver, por exemplo, a intenção de voto da população brasileira? Hoje nós somos mais de 208 milhões de pessoas. Então, é inviável que você faça um estudo que você veja, né, na prática qual é a opinião de voto e etc. de todas essas pessoas. Então você precisa alçar mão de um processo denominado de amostragem, né, e para ter uma amostra. A amostra nada mais vai ser do que uma parte representativa de uma população. Tá? Qualquer dúvida, comentem. O Maicon comentou ali, perfeito. Tá? Então seria nesse sentido. Então a amostra, então nós teríamos então uma população, posteriormente eu posso fazer aqui na máquina aqui alguns exemplos para vocês, para ficar mais nítido. Então nós teríamos uma população, dessa população nós retiramos uma parte representativa que vai compor a nossa amostra. Esse processo de retirada da amostra nós denominamos de processo de amostragem, né? E especificamente no campo da geografia nós teremos as unidades amostrais, né? Esse é um conceito bastante interessante. O que são as unidades amostrais? A unidade amostral nada mais vai ser do que o recorte espacial da sua amostra, né? O recorte espacial da sua pesquisa. Então, Maico, aproveitando para ter uma interface aqui com os questionamentos, né? Não sei se o Maicon fez um questionamento ou ele fez uma afirmação, de fato está correto. Então, ele comentou que o processo de amostragem, quando, por exemplo, reportado a um processo de eleição, ela tem que levar em consideração a idade, o nível de estudo e etc. Então, para isso, né, devido a essas diferentes intencionalidades, objetivos de realização desses processos de amostragem, é que você tem várias técnicas. Então, por exemplo, Maicon e demais, então você está lá desenvolvendo uma pesquisa que nem essa no campo eleitoral, você estratifica esse processo que você comentou aí em relação a considerar o nível de idade, nível de estudo, faixa de renda, região por moradia. Então você pode alçar a mão, por exemplo, da técnica chamada de amostra estratificada. Tá? Aí, enfim, seria uma possibilidade para você chegar a ter uma inteligibilidade o mais próximo daquilo que corresponderia à realidade. Tá? Mas perfeita a tua afirmação, a tua participação. Então tem que tomar bastante cuidado, porque principalmente no campo da geoestatística, acredito que vocês já examinaram isso até no referencial teórico, é muito fácil de se produzir um resultado tendencioso, produzir resultados que não condizem com a realidade. Então você pode fazer isso intencionalmente ou não, mas há essa possibilidade. Então, de acordo, conforme o Erlon, ou a Erlon comentou aqui, então é possível sim você fazer uma pesquisa eleitoral, inclusive já tendendo, né, que alguém tenha um resultado favorável em relação a um candidato X, tem um resultado favorável em relação a um candidato Y, e etc. O mesmo vale para qualquer tipo de pesquisa. Então é possível você mascarar dados, você falsear dados, você fazer uma pesquisa tendenciosa, inclusive ter resultados que não condizem com a realidade. Então é bastante importante você atentar para que tipo de amostragem você vai utilizar e etc. Então são parâmetros que devem ser bem pensados. Tá?
Então, perfeito, mais uma vez, Maicon, concordo com a sua colocação aí. Acredito que todo mundo está vendo, então nem vou comentar a respeito. Né? Então, sabendo que a amostra é uma parte representativa de uma população, o processo de amostragem é a retirada de uma amostra. Né? Isso é importante que vocês, inclusive, tomem nota. A população é, segundo Girard Silva, um conjunto de elementos com características semelhantes. Por exemplo, uma empresa que vende um produto X, ou um grupo de moradores com rendimentos mensais Y, e etc. As unidades amostrais referem-se à própria espacialidade escolhida na realização da coleta de dados e podem ser, por exemplo, o município, o estado, ou estabelecimentos comerciais, industriais, ou mesmo a seleção de áreas intraurbanas homogêneas. Então, podem ser, todas essas são possibilidades de você ter uma unidade amostral. Né? Na perspectiva geográfica, as unidades amostrais relacionam-se às áreas, setores censitários. Pontos, né? Então sejam estações meteorológicas ou linhas, como vias urbanas, por exemplo. Então essas são possibilidades de unidades amostrais no que se refere especificamente a uma leitura geográfica, né? Ou na perspectiva da geografia. Então, só frisando lá. Então, setores censitários, né, que é a divisão... Existem critérios estabelecidos pelo IBGE e que mudam, inclusive, de cidade para cidade. Tá? Então, provavelmente vocês já devem ter, alguns de vocês até trabalharam já no IBGE, como agentes censitários e etc. Então, muda isso, o critério do estabelecimento dos setores censitários ou da unidade amostral varia, no caso do IBGE. Há uma variação. Então, mas pode ser por bairros, por núcleos e etc. Então, varia. Mas, normalmente, são áreas onde são obtidas as coletas de dados. Uma coisa interessante aqui que é bom de ser observado é que surge o conceito de amostra e censo. Tá? Amostra e censo são coisas diferentes. Tá? Eu, inclusive, gostaria que vocês comentassem aí a respeito da diferença entre amostra e censo. Tá? Amostra, já vou adiantando, até por conta do próprio horário, a amostra é uma parte representativa de uma população, conforme já comentei. Então, quando é inviável que você faça aí um estudo, um trabalho, considerando toda a população. Agora, o censo, via de regra, ele tem a ver com toda essa população. Então, o censo, por exemplo, no Brasil, ele visa, mesmo que a gente sabe que não acontece isso sempre, que não são todas as pessoas que são estudadas e etc., até por questões de acesso, como, por exemplo, os povos que moram na região amazônica, etc., então não são todas as pessoas que fazem parte da pesquisa, mas, via de regra, o censo, ele tem que ser feito a partir de todos os membros da população. Ou seja, os 208 e tarará, pessoas que compõem a população brasileira, elas devem ser estudadas, devem fazer parte do estudo. Isso é o que diferencia uma amostra de um censo. Tá? Exatamente, isso aí, Janaína. Perfeito. Bem isso aí mesmo. Então o censo busca atender a totalidade, ou seja, toda a população, dentro, evidentemente, do possível. Nós sabemos que nem sempre, em termos práticos, isso acontece. Tá? Nós temos também, né, dois tipos principais de amostragem. Né? Lembrando que nós estamos trabalhando com amostragem, então utilizadas pelos geógrafos. Tá? Uma delas seria a probabilística, de ordem probabilística, e a outra não probabilística. Né? A probabilística ela tem a ver especificamente com as modelações matemáticas, então com cálculos matemáticos, com variação dos fenômenos que você observa, com dispersão irregular das variáveis e etc. Então tem a ver com um processo especificamente estatístico e matemático. Já a não probabilística, ela não necessita necessariamente de aplicações matemáticas para ser desenvolvida, tá? Como veremos mais adiante. Então, em relação à amostragem probabilística, nós temos a amostragem aleatória, então denominada também de aleatória simples, né? É aquela na qual todos os elementos da população têm a mesma probabilidade de ser escolhido como elemento da amostra. Os elementos da amostra são, por isso, escolhidos por sorteio, isso na aleatória ou na aleatória simples.
Para que o sorteio possa ser realizado, é necessário que os elementos da população estejam identificados. Então, você precisa ter o elemento, algum critério de identificação de todos os elementos você precisa utilizar. Seja numérico, 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Enfim, algum critério para a identificação dos elementos que vai compor a sua população, você precisa ter para que você faça um sorteio e que seja composta a sua amostra. Tá? Então, um exemplo de amostragem aleatória seria um levantamento de informações socioeconômicas em duas áreas urbanas homogêneas do espaço interurbano de um município. Como as características internamente são parecidas, as informações serão as mesmas ou quase as mesmas, independentemente do domicílio escolhido para a coleta. Então, ora, você tem características semelhantes, então você não precisa necessariamente estudar todas. E também você não precisa de um critério mais bem aprimorado, estabelecido para você fazer o seu estudo. Então, se você tem lá, por exemplo, um espaço intra-urbano homogêneo do município, então você faz um sorteio e aí você vai estudar determinados elementos. Porque se você, independente do elemento que você for usar no seu trabalho, ele vai produzir as mesmas ou a chance de produzir o mesmo resultado é muito grande. Tá? Então você pode trabalhar na perspectiva da amostragem aleatória. Tá? A amostragem estratificada, por sua vez, então quando a população está dividida em estratos, né, então em porções, em partes, tá? A amostra também será estratificada. Tá? De tal modo que o tamanho dos estratos na amostra seja proporcional ao tamanho dos estratos correspondentes à população. Aqui é um tipo de amostragem bastante interessante, porque é muito utilizado. Então você divide a população, por exemplo, em faixa de renda, quem recebe de meio salário mínimo a um salário mínimo, de um salário mínimo a meio salário mínimo, então você estratifica a população. Também isso é bem utilizado, por exemplo, vai trabalhar, por exemplo, com estudos demográficos, então se divide entre homens e mulheres, o sexo masculino, o sexo feminino, então você estratifica a sua população. É claro que, mais uma vez, reitero, essa estratificação ela pode ocorrer com elementos tanto da geografia humana, da geografia no campo social, como na área da geografia física. Então você pode estratificar fenômenos também trabalhando com a perspectiva da geografia física, em geologia, em geomorfologia, em geografia ambiental de modo geral. Então são possibilidades que você também tem dentro da geografia. Mas o princípio é o mesmo. Tá? O Fábio Giovanni perguntou, professor, quando se fala em amostra e tem a margem de erro, nós já veremos mais adiante, Fábio, a respeito disso. Inclusive, vamos trabalhar com um exercício especificamente sobre isso. Até por isso estou dando uma acelerada aqui na apresentação para que a gente tenha tempo hábil para fazer esses exercícios em conjunto. Para que quando vocês forem fazer lá na unidade de estudo, etc., ou na avaliação, vocês não tenham perda nesse sentido. É claro que o que não der tempo de fazer hoje, eu tentarei fazer na próxima webconferência que está agendada para o dia 26. Então, se a gente, porventura, não der conta hoje, a gente continua na semana na próxima web. E reitero mais uma vez, friso mais uma vez, e chamo a atenção de vocês. Participem dos fóruns de discussões na plataforma. Então, a amostragem, exemplo de amostragem estratificada, então, são de subdivisões da população em agrupamentos homogêneos. Por exemplo, sexo, raça, idade, escolaridade e etc. Então, são estratificações, são grupos diferenciados. E aqui nós teríamos, por exemplo, em relação à área acadêmica. Então, nós teríamos lá o número de alunos, nós teríamos a nossa população e nós teríamos a nossa amostra, como vocês podem observar aí nessa tabelinha. Então, nós teríamos aqui por área acadêmica, então nós teríamos lá a população das ciências empresariais e econômicas, nós teríamos das ciências humanas, da comunicação, artes e cultura, saúde e bem-estar e assim por diante. Aí nós teríamos a população de cada estratificação, de cada tipo, de cada área acadêmica e a sua amostra. Aí, mais uma coisa que eu chamo a atenção para vocês, convido vocês a entender como que nós chegamos, por exemplo, ao estabelecimento dessas amostras, né? Quais são os critérios, como que você calcula o tamanho da amostra num determinado estudo, também trabalhando com percentual de erro e etc. São coisas que nós veremos adiante. Tá?
Então, a amostragem sistemática. Essa é bem simples. Então, os elementos que constituirão a amostra são escolhidos segundo um fator de repetição, um intervalo fixo. Um intervalo fixo. Sua aplicação requer que a população esteja ordenada segundo um critério qualquer, de modo que cada um dos seus elementos possa ser unicamente identificado pela sua posição. Uma lista que englobe todos os seus elementos, uma fila de pessoas ou objetos. Então, nesse sentido, tinha algo me atrapalhando que agora consegui resolver, felizmente. Então, para amostragem sistemática, então é preciso que você coloque os seus elementos como se fosse numa fila, literalmente numa fila, ou dê um ordenamento, por exemplo, numérico para esses elementos, por exemplo, do 1 a 3.000, se for o caso, né, se a sua população for 3.000 pessoas ou 3.000 elementos. Então você precisa fazer esse ordenamento, caso contrário, o seu trabalho fica prejudicado. Então você precisa fazer os elementos eles precisam estar identificados para que você possa estabelecer a amostra sistemática, né, a amostragem sistemática, que é bastante simples, vocês verão adiante. Tá? Então o fator de repetição é determinado dividindo-se o tamanho da população, ou seja, toda a sua população, todo o teu conjunto de dados, pelo tamanho da amostra. Então, mais uma coisa que eu chamo a atenção para vocês, é para algumas nomenclaturas, algumas letras que aparecem. Né? Então, sempre que aparecer o N maiúsculo, principalmente na nossa disciplina, e em grande parte do referencial teórico, refere-se à população. E o N minúsculo, à amostra. Tá? Então, o primeiro elemento é escolhido por sorteio, dentre os elementos da população que ocupam a posição igual ou inferior à população dividido pela amostra. É um exercício bastante simples que vai ficar claro mais adiante para vocês. Então, em seguida, selecionam seus elementos a cada intervalo. Esse intervalo vai ser estabelecido pela população dividido pela amostra. E aqui nós temos já o exercício resolvido. Então, hipoteticamente, nós temos a seguinte população. Então, temos uma população de 3.200 elementos. Então, essa é todo o teu conjunto de dados, 3.200. E o tamanho da amostra, você, por algum motivo, claro que você não chega a esse tamanho assim do nada, você tem uma explicação, você tem critérios já pré-estabelecidos, então, mas você precisa compor uma amostra de 100 elementos. O que você vai fazer? Vai dividir a sua população pelo tamanho da sua amostra. No caso, 3.200 por 100, né, que é o tamanho da sua amostra que você obtém, que você quer obter. Neste caso, fazendo essa divisão, você vai ter o número 32. Esse número 32 é um fator de repetição. Tido esse número 32, né, você vai sortear de 0 a 32. Tá? E aí você vai pegar o elemento e sempre vai somando 32. Então, até para ficar fácil nesse momento, vamos supor que você faz um sorteio lá ou simplesmente você opta em iniciar pelo segundo elemento do seu conjunto de elementos, pelo total de elementos. Então, você vai pegar lá o elemento número 2. Tá? Você vai somar mais 32 a partir dele. Então, qual que vai ser o próximo? Vai ser o 34. E assim sucessivamente. Ao final, quando você obter o seu centésimo elemento, você provavelmente chegará na ordem de 3.200 elementos, o número especificamente. Se der tempo, a gente faz um exercício aqui, vocês até me chamem a atenção, para fazer o exercício aqui na máquina própria para isso. Então, a amostragem por conglomerado. Então, consiste em subdividir a população que se vai investigar em grupos fisicamente próximos, independentemente de eles serem homogêneos ou não. Então, é mais ou menos parecidos com a amostragem estratificada, só que leva-se em consideração não são os elementos propriamente dito, mas são as características físicas desses elementos, a proximidade física desses elementos, se eles estão próximos ou não. Em tais conglomerados são agregados os elementos populacionais com estreito contato físico. Então, por exemplo, como casas, quarteirões, bairros, cidades, regiões e etc. A amostragem por cota é muito parecida com a amostragem estratificada proporcional.
em que a população ou o universo é visto de forma segmentada, constituído por diversos subgrupos. Por exemplo, para um levantamento socioeconômico, utiliza-se o nível de instrução, faixa de renda e escolaridade. Essa é um tipo de amostragem não aleatória. Tá? A amostragem por julgamento diz respeito à escolha de elementos que são típicos da população estudada. Um exemplo seria o levantamento da produção científica de determinada área do conhecimento. Aí você julga se é maior ou menor, se é melhor ou não, principalmente com esse viés de qualificação, então se é melhor ou não, mas você não quantifica, você não estipula quantificações e não tem parâmetros para dizer se é melhor ou não. Enfim, são critérios até certo ponto subjetivos que norteiam essa determinação. Tá? O estabelecimento do tamanho da amostra. Enfim, chegamos aonde foi questionado anteriormente. Então, o estabelecimento do tamanho da amostra é uma atividade que busca selecionar um subconjunto a ser estudado do conjunto geral de indivíduos da população, ou população. Assim, devemos pensar sobre a margem de erro aceitável. Quem que havia perguntado mesmo em relação à margem de erro? Se não me engano, era o Maicon, ou o André? Fábio. Então agora nós vamos trabalhar com essa questão da margem de erro aceitável. Então como que ela é definida? E principalmente como calcula-se principalmente o tamanho de amostra a partir da margem de erro aceitável. Existe uma formulazinha bastante simples para isso. Então, sempre nos deparamos com pesquisas em períodos eleitorais, e essa é uma afirmativa, uma colocação bem interessante para esse ano, bem legal para esse ano, porque nós teremos pesquisas eleitorais, com notícias como: a pesquisa realizada com a população X aponta que o candidato Y tem aceitação junto ao eleitorado de 25%, em comparação ao candidato W com aceitação de 75%. Então, o erro da pesquisa, neste caso, é de 5%. Qual a margem de erro qual é a margem de aceitação de cada candidato? Ora, se é 5 para mais ou 5 para menos, Fábio e demais, então a margem de aceitação, por exemplo, do candidato Y estaria situada entre 20% e 30%. Assim como a margem de aceitação, do candidato W estaria situada entre 70% e 80%. Em uma outra situação, o candidato Y possui 48% de aprovação e o candidato W 52%. Com o mesmo erro amostral, no caso 5%, teríamos um empate técnico. Ora, por que teríamos um impacto técnico nesse sentido? Percebam que se vocês colocarem 5% para mais ou 5% para menos dos dois candidatos, a faixa de aceitação ou da situação de cada candidato, ela vai ser muito próxima, vai ser parecida. Eles vão estar quase no mesmo período, no mesmo intervalo de aceitação. Então, façam lá o exercício, por exemplo. O candidato Y, então ele tem 48% de aprovação. Então, se você insere 5% para mais ou para menos, então para mais ele ficaria com 53%, e para menos ele ficaria com 43%. Então, 53 e 43. Então, ele já está numa mesma faixa que o candidato W, que está com 52, que, somando 5 a mais, estaria entre 57 e 47% de aprovação. Então, eles estariam numa mesma faixa. Tudo bem até o momento? Então, agora eu vou ver se tem aqui mais adiante. Não tenho. Então, eu vou passar aqui para vocês, já na máquina aqui, a formulazinha para calcular o tamanho da amostra e a margem de aceitação. Ver se tem como aqui.
nós temos a seguinte situação. Observem aí na tela de vocês o problema. Tá? Então, determine o tamanho da amostra para a seguinte situação. Uma espacialidade com uns 500 residências, tá? E margem de erro de 5%. Então, a fórmula para ser desenvolvido esse exercício é a seguinte. Você vai ter... Deixa eu ver como que melhor me posiciono aqui. Então, a fórmula vai ser essa. A margem de erro tolerável igual, né, a erro tolerável ou aceitável igual a margem de erro divididos por 100. Tá? Posteriormente, nós teremos uma primeira amostra, tá, igual 1 divididos pelo erro tolerável ao quadrado. Tá? E posteriormente nós teremos, então, a seguinte forma. O tamanho da amostra igual a população vezes o tamanho a primeira aproximação divididos pela população mais, que é 1 vezes, mais a primeira aproximação. Aí nós teríamos, ao final dessa equação, nós teríamos o tamanho da amostra. Tá? Como resolver isso? Tá? Então acompanhem lá. Então, é uma situação bastante simples. Tá? Então, vamos resolver aqui deste lado. Então nós temos o erro tolerável, tá? Margem de erro, que nesse caso é 5%, e o 100 aqui da porcentagem já. Tá? Só um instante. Tá? Então nós temos essa seguinte situação. Tá? Então é só ir substituindo na forma. Então a margem de erro é de 5% dividido e tal. Aí nós teríamos a primeira aproximação, então, que é o resultado dessa divisão. Que no caso aqui, a margem de erro tolerável, tá, daria... é igual a 0,05. Podem ir fazendo ou anotar aí para fazer posteriormente. Tá? Aí nós teríamos só a substituição na fórmula aqui. Então, 1 divididos pelo erro tolerável. Então, que seria ao quadrado. Então, seria 0,05 ao quadrado. Puxando para cá, nós teríamos uma primeira aproximação do tamanho da amostra de 1 divididos por 0,0025. Tá? Dividindo 1 por 0,0025, nós teríamos uma primeira amostra aproximada de 400. 400 residências. Tá? Então, essa seria a nossa primeira amostra aproximada. Isso feito, é só substituirmos isso aqui nessa última parte da fórmula aqui. Ó. Tá? Então, nós teríamos o tamanho da amostra igual. População, qual é a população nesse caso aqui? É o conjunto de elementos que você tem, ou seja, são 500 residências. Então, se você vai estudar, vai verificar, vai trabalhar com 500 residências, então você tem 500 residências, vezes o tamanho da tua amostra aproximada, a sua primeira amostra aproximada, que seria 400, divididos pela sua população, que novamente é 500, mais a sua primeira amostra aproximada. Fazendo essa equação, nós teríamos o seguinte. Nós teríamos 500 vezes 400, nós teríamos o valor de 200 mil, tá? Divididos por 500 mais 400, 900. Tá? Logo, nós teríamos o tamanho da nossa amostra, seria de aproximadamente 222. Dá um número quebrado aqui, dá um número fracionado, e arredondando nós teríamos aí um tamanho aproximado de 222 residências. Essa seria o tamanho da nossa amostra
neste estudo. Tá? Opa. Não sei se todo mundo conseguiu ver. Primeira vez que trabalho com o sistema aqui, então, infelizmente, ficou prejudicado nesse sentido. Mas tem na página 21, conforme foi comentado aí assim, no chat. Então, tem na página 21 a fórmula e o mesmo exercício no fascículo de vocês. Tá? Então, é bem simples. Então, Tânia, a questão é a seguinte: você trabalhou com um percentual de 4,3. Então, existe um segredinho. Quando você trabalha com número fracionado, você tem que trabalhar com casa decimal. Tá? Então, se você fizer o mesmo exercício, só que considerando 4,3, aí dá um resultado exorbitante. Então, quando você resolver essa questão, trabalhe com apenas 2 números depois da vírgula. No caso, como é 4,3, você vai trabalhar com 0,04. Tá? E aí vai dar o número exato. Então, trabalha, como você está trabalhando com o número fracionado, número decimal, então trabalha com 2 casas após a vírgula, que dá certo, fica bem tranquilo de ser resolvido. Posteriormente eu vou passar alguns exercícios aqui para que vocês possam resolver. Aqui, ó, é um exercício que não leva muito tempo, então eu peço inclusive para que vocês resolvam aí. Então, um pesquisador tem a intenção de realizar um levantamento socioeconômico em um município do estado do Paraná. Tendo como recorte espacial 3 setores censitários estabelecidos pelo IBGE, determine qual amostra que esse pesquisador deve admitir para um erro de 4%, respectivamente, para os seguintes setores. Setor 1, setor 2, com uma população de 284 residências, setor 2, com uma população de 627 residências, e setor 3, com uma população de 468 residências. Então, é muito fácil de fazer esse exercício depois que você pega o jeito, que você entende como resolve, que você inclusive já tem a fórmula memorizada. Na verdade, não é nem memorizada, você entende como que os dados eles são transpostos na fórmula. Então você resolve ele em questão de 2 ou 3 minutos. Então é bastante simples. Então resolvam aí, eu peço para que vocês resolvam, para que não tenha dúvida nenhuma, o setor 1. Então qual seria o tamanho da amostra no setor 1. Eu darei um tempo para que vocês possam resolver. Não precisa tanto assim, Luiz Antônio. É tranquilo. É só jogar no passo. Eu até vou fazer com vocês. Vou tentar fazer aqui, ver se eu me aprimoro aqui no maquininha.
Todo mundo já conseguiu resolver? Deu 195 no primeiro caso para todos? Então é bastante simples. Tá? Então é bem tranquilo. É o resultado da primeira dá 195. E depois é só vocês substituírem. Eu vou fazer agora com vocês, mostrando aqui no papel como que eu fiz, para que fique o mais didático possível. Tá? Então eu tentarei mostrar os passos ali. Depois é só substituir. Tá? Então nós temos a seguinte situação. Então nós temos aqui a formulazinha, então E0, que vocês podem consultar no fascículo de vocês, igual a margem de erro dividido por 100. Aí aqui nós temos a outra parte da formulazinha, que é a primeira amostra aproximada, então que seria 1 dividido por o erro tolerável ao quadrado, e por fim nós teríamos a amostra igual a população vezes a primeira amostra e a população mais a primeira amostra, né? Dividindo, né? Nesse sentido. Né? E aí é só aplicar na fórmula. Então nós temos o primeiro erro, o erro tolerável. Então com a margem de erro que nós estamos trabalhando é 4%. Então 4 dividido por 100 vai dar igual a 0,4. Aí é só jogar na outra parte da fórmula, que seria esta daqui. Ó. É bom vocês até anotarem essa formulazinha, procurarem no fascículo e anotarem. Então nós teríamos essa fórmula, então você transpõe o teu erro tolerável, então
nessa parte da fórmula. Então você tem lá a primeira amostra, a primeira aproximação da amostra, então você tem 1 divididos por 0,0 ao quadrado, então você resolve esse ao quadrado primeiro, então você tem a primeira amostra igual a 1 divididos por 0,0016. Tá? A sua primeira aproximação, a sua primeira amostra aproximada, então vai ser 1 dividido por 0,016, que no caso vai dar 125 residências. Aplicando na última parte da fórmula aqui, que seria amostra igual população vezes primeira amostra aproximada dividido por população mais a primeira amostra aproximada, nós teríamos a seguinte equação. Então, amostra igual 284, que é a população, então é a população, 284, vezes a primeira amostra aproximada, que é 625. Aí nós teríamos 284, que é a população, mais 625, que é a primeira amostra aproximada. Aí nós teríamos N igual, nós teríamos 177.500 divididos por 909. Aí nós teríamos como tamanho da amostra 195,2. Como é 2, aqui nós poderemos arredondar para a amostra igual a 195 residências. Tá? Agora é só aplicar para o restante da questão. Então até vou pegar uma canetinha de outra cor para nós continuarmos a fazer, porque daí é mais fácil. Então nós temos essa primeira aproximação e aí facilita tudo, quando você trabalha com uma mesma margem de erro. Tá? Então você tem a seguinte, lá no caso B, no setor 2. Tá? Então no setor 2, teríamos a seguinte situação. Então nós temos lá 627, aqui é a população, é só substituir já direto nessa parte aqui. Ó. Então a amostra vai ser igual a 627 vezes 625, tá? Divididos por 627 mais 625. N vai ser igual, tá? Só um instante, fazer o cálculo. Não sei se todos conseguiram acompanhar, infelizmente. É um pouco difícil aqui, ainda não estou habituado com o programinha aqui, mas não é difícil não. Vocês acompanhem no fascículo, na página 21, que tem a formulazinha, e aí é só substituir, não tem erro. É bem tranquilo. Tá? Então é bem fácil de ser resolvido. Tá? Podemos ir adiante? Alguma dúvida?
E aí vocês vão treinando e eu peço encarecidamente que vocês entrem em contato lá pelo fórum. A gente, a partir da manhã, dialoga mais pelo fórum. Tá? Então, mas é isso, é treinar. É pegar bastantes exercícios e aí eu posso, de repente... enfim, eu dou sugestões para vocês resolverem a prova. Ela vai ter bastante questões assim. Terão questões nesse sentido. Alguns cálculos talvez um pouco maiores do que esse. Pode levar, assim, como se trata de uma disciplina de cálculo, é imprescindível que use calculadora. Caso haja algum problema, eu converso com a coordenação do curso, mas tem que levar a calculadora sim. E vai ter alguns cálculos que vão ser mais divertidos. Eu, particularmente, gosto de cálculo, porque é bem divertido e a gente quebra a cabeça, literalmente, mas passa, é divertido, é legal, essa parte de cálculo. Na próxima web a gente retoma alguns conceitos desses. Eu gostaria hoje de trabalhar com vocês sobre algumas medidas de tendência e que infelizmente não darão tempo, mas a gente vai tentar ver aí na próxima web. E aqui nós temos uma amostra estratificada proporcional. Que também é para calcular o tamanho da amostra e que é bastante simples. Então, observem lá. Em uma turma com 52 meninos e 32 meninas, calcule a amostra proporcional estratificada, sendo que a amostra desejada é de 100%. Então, lembrem, na amostra proporcional estratificada, há a estratificação da população, da população trabalhada. Então, como tem esse termo proporcional, então ela tem que ter o mesmo percentual, no caso 10%. Então, se você tiver lá amostras, uma população com 200, com 300, o percentual tem que ser o mesmo, tem que ser os 10%, não pode ser mais. Então, mas é bem divertido esse exemplo, tem um já na unidade de estudo, que eu acredito que talvez alguns já viram, vai ter provavelmente na avaliação, no dia da avaliação de vocês, então, mas é bem tranquilo de ser resolvido. Eu vou tentar mais uma vez fazer aqui na maquininha, espero que dê certo. Fazer passo a passo com vocês. Então, leiam lá o problema. Então, nós temos... É bom fazer uma tabelinha quando você vai fazer esse tipo de problema. Extrair os dados. Então, nós temos o seguinte lá. Então, nós temos... vamos fazer uma tabela nesse sentido. Então, aqui nós temos a população, aqui os estratos, perdão. Aqui nós teríamos os estratos, nessa primeira coluna. Aqui nós teríamos a população. Aqui nós temos o percentual, no caso que nós queremos descobrir, e aqui o tamanho da amostra. Então, bastante simples. Então, está estratificado entre meninos e meninas. Então, masculino e feminino. Nós teremos o nosso total. Eu espero que todos estejam conseguindo observar. Então, aqui seriam os estratos. Então, qual que é a população de masculinos, de meninos? Então, de meninos nós teríamos 52. 52 meninos é a população. De meninas, 38. Então, é bastante simples. Nós vamos trabalhar com uma porcentagem de 10%. É só somar quanto que dá. 52 mais 38. Então, vamos fazer o cálculozinho aqui. Então, 52 mais 38 vai dar igual a 90. Então, o total da população é 90. Nós temos que pegar 10% dos meninos, 10% das meninas, e o total também tem que dar 10% de 90. Esse que é um caso muito simples, porque 10% de 90, obviamente que vai ser 9. Então, o tamanho da amostra, aqui o tamanho total vai ser 9. Bastante simples. Aqui, 10%. Então, não precisa de muito esforço. Como descobrir porcentagem? Não sei se vocês sabem. Existe um macete bem simples para descobrir porcentagem. Então, quando você quer, eu quero descobrir quanto que é, por exemplo, 10% de 90. É só você pegar então, eu quero saber quanto que é 10% de 90. Então, 10 vezes 90 divididos por 100.
o que vocês imaginarem em porcentagem, opa, está aqui para baixo, 10 vezes 90 divididos por 100. O que vocês imaginarem em porcentagem, se vocês fizerem essa equação, vai dar o resultado. Tá? Então 10 vezes 90 vai dar 900, 900 dividido por 100 dá 9. Né? Então 10% de 90 é 9. Para qualquer dado em porcentagem que vocês forem trabalhar, vai ser parecido. Tá? E nós veremos que o contrário também se verifica. Tá? Então nesse caso, é só fazer essa mesma lógica aqui, não precisa nem fazer regra de 3, usualmente a gente utiliza a regra de 3, mas nem precisa, tá? Para a gente inserir aqui, para a gente determinar o tamanho da amostra, tanto de meninos como de meninas, tá? Para o sexo masculino e para o sexo feminino. Então, é só fazer 10% de 5,2, quanto que será? Então, deu aqui 5,2. Tá? E 10% de 38. Tá? 10 vezes 38 igual, divididos por 100. 3,8. Tá? Como? Deu 3,8. Porém, como está muito próximo já do 4, né? Então vamos arredondar. Então, arredondamos para 4. Aqui, como é 5,2, vamos arredondar para 5. Né? Então, você teria aqui a tua amostra mas para os meninos, vocês teriam aqui 5. E para as meninas, no sexo feminino, 4. 5 mais 4, 9. Tá aí o tamanho da amostra para cada população, tanto de meninos como de meninas, considerando aí 10% desse total, 10% da população. Então é bem fácil. Então nós teremos várias atividades nesse sentido que vocês podem treinar. Então uma população, neste caso aqui, uma população encontra-se dividida em 3 estratos, com tamanhos respectivamente de N1, 40, N2, 100 e N3, 60. Sabendo que a ser realizada uma amostragem estratificada proporcional, 9 elementos da amostra foram retirados do terceiro extrato. Determine o número total de elementos da amostra. Aí eu sugiro o seguinte para vocês. Tentem interpretar o enunciado. Então, coloque numa tabelinha, como eu fiz ali, e percebam. 9 elementos foram tirados do terceiro extrato, ou seja, dos 60. Se foram tirados 9 elementos do terceiro extrato, que é 60, quantos por cento de 60, que é a população, né, esses 9 correspondem? Então você faz esse exercício. Então é um exercício ao inverso do que vocês fizeram. Então peguem lá a calculadora de vocês e experimentem dividir 9 por 60. Façam esse exercício, dividam lá 9 por 60. Depois, multiplique por 100. 15%, muito bem, Erlo. Então você vai ter, quando você construir a sua tabela, vai ser que a amostra para cada extrato vai ser correspondente a 15% dessa população. Então vai ser 15% de 40 e 15% de 100. 15% de 100 não precisa nem pensar muito, porque é 15, né? Tá bem óbvio. Então é só descobrir quanto que é 15% de 40 e aí você vai ter o tamanho da sua amostra. Tá? Então é bem tranquilo. Todo mundo chegou a 5, então é bem tranquilo, não tem erro. E aí você aplica para os demais. Agora, gostaria que vocês pedissem atenção de vocês aqui nesse exercício aqui. Então imagine que você fará uma pesquisa em uma rua com 720 casas. E você irá pesquisar 40 dessas casas. Tá? Que tipo de amostragem utilizará e qual o fator de repetição? Tá? Então esse é um exercício bastante simples. Tá? Então imagine que você fará uma pesquisa em uma rua com 720 casas e você irá pesquisar 40 dessas casas. Que tipo de amostragem você utilizará?
Então tentem recordar lá os tipos de amostragem, qual é o tipo que você vai aplicar nesse exercício. Tá? Será que é aleatória, Natália? Poderia ser, mas perceba. Será, Franciele? Perceba. Percebam, a aleatória você não tem um critério estabelecido. Quando você já tem um total de elementos que você vai... Isso, muito bem. Quando você já tem uma amostra já constituída, um número já estabelecido, você vai trabalhar com a perspectiva da amostra sistemática. Tá? Então, é a sistemática, muito bem. Então, como que você faz para calcular o resultado de repetição? Então, você basicamente vai pegar a tua população, que é 720, e dividir pelo número da sua amostra, que é 40. Então, fazendo essa divisão, até não sei quanto que dá, não fiz esse exercício ainda, fiz alguns exercícios parecidos, então não sei quanto que dá, mas é bem simples. Tá? Então, o tipo de amostragem é a sistemática e 720 divididos por 720 divididos por 40, 18, muito bem. Tá? Então, o que isso significa? Que o seu fator de repetição vai ser de 18 em 18. Então, você enfileira essas 700, você tem 720 casas, cada um com um número. Vamos imaginar que a primeira casa tem o número 1, número 2 e assim até chegar à casa de número 720. Tá? Vamos supor que você comece na casa 15. Qual será a próxima casa que você vai agrupar na sua pesquisa? Perfeito, 33. E a próxima soma mais 18 e assim sucessivamente. Tá? Aqui nós temos um outro tipo de questão. Então, para a realização de um estudo de opinião, a UIPG sorteou 350 alunos de seus 8.600 alunos matriculados. Então, pergunta-se, a alternativa A, qual é a população envolvida na pesquisa? Respondam aí. Qual é a população envolvida na pesquisa? Perfeito. 8.600, é todo mundo, né? Todo o seu conjunto de dados. Se nós estivéssemos trabalhando numa perspectiva da geografia física, com dados da geografia física, vou tentar trazer isso para a próxima web, seria a mesma coisa. Tá? Mas exemplos assim ficam bastante elucidativos. Tá? E a letra B, que tipo de amostragem foi empregada? Aleatória simples. Por que aleatória simples? Quem respondeu aí? A todos que responderam. O que justifica que a aleatória simples? Porque foi um sorteio, evidentemente. Né? Houve um sorteio, então aleatória simples. E qual é a amostra considerada, por fim? $350, perfeito. Estão afiados. É isso aí, todos vão ir muito bem. Agora nós entraríamos nas escalas de mensuração, aliás, embora já esteja até adiantada a hora, vamos tentar dar algumas pinceladas em relação às escalas de mensuração. Tá? Então, o que são escalas de mensuração? Então, o que significa mensurar? Mensurar significa você atribuir números, né, a dados... via de regra, qualitativos, ou enfim, você atribui números, né, números a determinados elementos. Tá? Então a mensuração diz a atribuição de números a qualidades de objetos ou fenômenos a partir de critérios estabelecidos. Tá? As mensurações típicas dos profissionais da área de geografia referem-se às áreas ou pontos localizados sobre a superfície da Terra e aos possíveis aspectos de interação entre essas espacialidades. Tá? Vai ter, sim, atividade pós-web. 2 atividades. Tá? Então, de maneira geral, existem 4 maneiras de estabelecimento de mensurações. E essas 4 principais são utilizadas pelos geógrafos. Então, a escala nominal, a escala ordinal, de intervalo e de razão. Essa escala de mensuração ela tem uma videoaula na segunda unidade de estudo. Então, uma videoaula um pouco mais pormenorizada que vocês podem acessar e assistir.
Então, a escala nominal é a forma mais simples de mensuração, colocando-se como uma escala de medida ou como uma possibilidade de classificação. Tá? Então, de forma geral, esse tipo de mensuração refere-se à atividade de atribuição de números que representem igualdade e distinção. Tá? Segundo Girard e Silva, a forma mais simples de escala nominal de mensuração é a atribuição de números a partir de duas classes, uma identificada ao 0 e outra identificada a 1. Tá? Essa forma é usualmente utilizada quando queremos evidenciar a ausência ou presença de determinado fato ou fenômeno em certa espacialidade, ou mesmo possíveis relações entre as espacialidades, a partir de matrizes de conectividade. Aí todos vocês já, acredito que já viram algo semelhante com isso. Então, exatamente, é isso aí. Então, 0 não é relação e 1 é a relação. Em que situação vocês poderiam aplicar uma matriz de conectividade entre municípios como essa? Por exemplo, aí você pode construir, a partir dessa informação, dessa relação de conectividade, vocês podem construir uma matriz, lembrando que elas são mutuamente excludentes, uma variável com si própria, ou seja, os municípios, nesse caso, não vão possuir relação consigo mesmo, então será sempre aplicado 0. E para que serve esse tipo de estudo? Para uma infinidade de coisas. No caso em específico dos municípios, vocês podem, por exemplo, entender a função que o município tem em relação ao outro. Por exemplo, nós fizéssemos um exercício relacionado a Ponta Grossa, aqui com os seus municípios circunvizinhos, vocês facilmente entenderiam que a Ponta Grossa serviria como um polo de atração, como uma metrópole regional ou como um polo de atração dessas cidades vizinhas. E aí, claro que nós poderíamos trabalhar com diferentes atividades, mas também serve para um monte de coisa, como, por exemplo, as relações espaciais tecidas, desenvolvidas a partir de um grupo X ou de um grupo Y, qual as espacialidades que esses grupos frequentam, participam, enfim. Como comentei, serve para uma infinidade de coisas que, infelizmente, hoje não vai dar tempo da gente ver. Tá? No exemplo das relações estabelecidas entre os municípios, anteriormente citado, é possível fazer a contagem do número de conexões que cada município realiza com os outros e definir posições de periferia e centralidade. Isso não é nada novo para vocês. Aí nós teríamos a escala ordinal, que os valores das variáveis são nomes ou rótulos relacionados entre si, ou seja, são nomes que podem ser colocados em ordem, de maneira que você sabe em que direção as categorias dessa variável crescem ou diminuem. Por exemplo, grau de escolaridade, que tem um processo crescente, nível de gentileza, por exemplo, de atendimento de funcionários de um hotel, etc. Classes sociais, A, B, C e assim sucessivamente. Nós teríamos a escala de intervalo, que são os valores das variáveis medidas nessa escala de mensuração, são números discretos, portanto inteiros, entre uma categoria e outra dos valores desta variável. O intervalo é fixo ou igual. Então, essa escala de intervalo, ela não permite trabalhar com dados fracionários. Então, por exemplo, você vai aplicar a escala de intervalo, por exemplo, não vai trabalhar com pessoas, porque não tem como você trabalhar com 10,3 pessoas. Então, se você entra numa sala de aula, por exemplo, ou vai estudar um grupo de indivíduos, não tem como você fracionar uma pessoa. Então, não admite todo tipo de operação matemática, esse tipo de escala, de mensuração. Esse nível de mensuração admite somente operações de adição e subtração. Por exemplo, a variável número de alunos em uma sala é medida no nível intervalar, pois só é possível ter um número inteiro de alunos, não tem como ter uma parte só de um aluno. A escala de razão, por fim, então os valores das variáveis são números contínuos, reais, ou seja, os números admitem fracionamentos. Esse nível de mensuração é o único que admite qualquer tipo de operação aritmética, além de ser o único nível a possuir um ponto zero absoluto. Eu peço para que vocês aprofundem essa questão do ponto zero absoluto no material que for inserido para vocês, ou que foi recomendado, ou que será recomendado através dos fóruns. O que significa ausência de valor medido. Tá? Em geral, toda medida mensurada através de um instrumento pertence ao nível de mensuração de razão. Por exemplo, as variáveis peso, comprimento e temperatura são medidas de razão.
As escalas de mensuração não são importantes apenas no momento da avaliação dos dados obtidos em campos, mas antes da própria preparação do questionário a ser aplicado. Podemos utilizar várias possibilidades dessas escalas em um mesmo questionário, cuja construção deve estar relacionada ao que buscamos na pesquisa. Aqui estão algumas referências, então, praticamente pontualmente terminamos a nossa aula. Claro que um pouco corrido nessa reta final, um pouco rápido nessa reta final. Eu espero ter esclarecido e contribuído para vocês com a disciplina. Hoje, espero que esse momento tenha ajudado vocês no desenvolvimento da disciplina. Qualquer dúvida, hoje infelizmente não vai ser mais possível, mas mandem no fórum, eu peço encarecidamente que vocês participem dos fóruns, até porque a disciplina, como vocês mesmos denotaram, passa muito rápido, então participem dos fóruns, questionem, perguntem e etc. E eu, na medida do possível, vou respondendo, vou dialogando com vocês. Então, também gostei da participação de vocês, participaram de maneira constante, então isso é muito bom, principalmente para o desenvolvimento da disciplina. E só tenho a agradecer a vocês por ter participado, o empenho, percebi que estão bastante dedicados, principalmente nessa parte de cálculo. Não precisam ficar com medo, nós trabalharemos com coisas que é possível, não é nada extraterrestre, então vocês conseguem se resolver, e principalmente focando no trabalho docente, com aquilo que vocês vão se deparar com professores de geografia. É importante lembrar que vocês trabalharão com a estatística com professores de geografia, principalmente a partir de representação de tabelas, de gráficos, de mapeamentos e etc. Então, não fiquem com medo. E força, e vamos lá até o final da disciplina. Eu creio que por hoje era isso. Um abraço a todos, uma boa noite e até a próxima web do dia 26. E faço aqui já o meu convite para vocês que participem, tragam as suas dúvidas, interajam, etc. E possivelmente nós vamos trabalhar com medidas de tendência central, medidas de dispersão e entre outros assuntos que hoje infelizmente não foram abordados e que principalmente vão dar subsídios para vocês fazerem a avaliação de vocês, que se não me falha a memória, no dia 24 de junho. Não esqueçam de responder a atividade agora após a web, que vai ser lançado aí logo na sequência. Então, uma boa noite a todos.